Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vou pedir a gentileza de vocês deixarem o microfone desligado ao longo da apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, utilizem o chat, enviem as suas perguntas em conjunto com o e-mail de vocês, para caso a gente não consiga responder tudo agora, eu consiga entrar em contato com vocês depois. Esse webinar está sendo gravado, então, se vocês quiserem rever ou depois compartilhar com alguém que não pôde estar aqui presente, o vídeo vai estar disponível nos canais do Construtivo. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Paola, vou ser a apresentadora de vocês hoje. Sou arquiteta e urbanista pela FAUSP. Sou gerente de produtos BIM no Construtivo, então, para quem ainda não conhece, o Construtivo é uma empresa de tecnologia com DNA em engenharia. O foco do webinar hoje é o The Office, mas a gente possui muitas outras soluções para o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Vale a pena lá conferir no nosso site. Bom, falar um pouquinho da nossa agenda de hoje. Vamos revisar, então, alguns conceitos relacionados a dados, e o gerenciamento desses dados ao longo do projeto. Vamos apresentar a ferramenta The Office, qual que é o seu objetivo, né, o que é essa ferramenta. Vamos mostrar um case, onde a gente vai discutir um pouco o planejamento e organização das informações, gestão de dados dos ativos, gerenciamento de bibliotecas e conexão com o modelo BIM, tudo a partir da ferramenta The Office. Bom, hoje no mercado existe uma confusão muito grande relacionada ao que é um CDE, né, um ambiente comum de dados. Muitas pessoas consideram que soluções de gerenciamento de documentos ou modelos na nuvem são CDE. Aqui, por exemplo, a gente tem o colaborativo, que é a nossa ferramenta, a ferramenta do Construtivo para gerenciamento de documentos e projetos. Né, a gente possui uma infinidade de recursos que suportam processos BIM, então, temos um visualizador, podemos colocar comentários, fazer workflow de aprovação, enfim, mas não se caracteriza como um CDE. Da mesma forma, muitos podem se perguntar se seria o caso de um gerenciador de BCF, que, além de tudo, muitas vezes podem armazenar modelos na nuvem, fazem toda a parte de comunicação entre as equipes de um projeto, mas também não são um CDE. Aqui está exemplificado o BIMtrack, que é uma ferramenta que nós do Construtivo também representamos aqui no Brasil. Então, para entender um pouco, né, o que é esse CDE, o que é um ambiente comum de dados, eu trouxe essa imagem, que é o famoso ciclo de vida da construção, né, que vai desde a concepção, projeto, até a fase de demolição e retrofit. Mas o que eu queria chamar a atenção dessa figura é em relação ao volume de dados, né? Então, quando a gente inicia um processo lá com o nosso incorporador, com o nosso cliente, e as primeiras ideias vão surgindo, a gente já tem os nossos primeiros dados, que esse volume, né, tende a aumentar só conforme essas fases vão evoluindo. Então, ao longo do processo, existem muitas trocas, sejam elas entre outros projetistas e outras disciplinas na fase de projeto, seja depois na fase da construção, ou até mesmo depois com o feedback da equipe de manutenção e operação, né? Então, quando a gente inicia novos ciclos, a gente já não parte do zero, a gente tem um volume considerável de dados que precisam ser incorporados nesses novos projetos. Então, a questão que se coloca aqui é qual é a melhor maneira de organizar essas informações, esses dados, para conseguir atingir esse objetivo. Então, muita gente se pergunta, né, eu devo, ou até mesmo consigo usar o BIM já na fase de concepção de um projeto? Então, a resposta é sim. Como a gente viu, é muito importante gerenciar esses dados, e quanto mais cedo a gente trouxer tecnologias que nos auxiliem nessa tarefa, melhor. Né, porque a perda ou omissão de dados, sejam esses dados referentes a requisitos de incorporação, requisitos técnicos do projeto, ou até mesmo requisitos normativos, podem levar a erros, retrabalhos e, consequentemente, um aumento de custos, né, viram problemas muito caros de serem resolvidos. Então, a chave para estruturar bem essas informações, né, eu quero dar foco na palavra informações de projeto, é um CDE. E a utilização desse ambiente comum de dados pode ser uma coisa tão robusta
que até mesmo pode eliminar a necessidade de modelar algumas coisas, economizando, consequentemente, tempo de projeto. Bom, então, o que é o The-Rofus, né? Vou falar um pouco sobre a ferramenta. O The-Rofus tem o selo da Nemetschek, né? Acho que isso já diz bastante, porque é um grupo que produz soluções de muita alta qualidade. É uma ferramenta norueguesa, a empresa The-Rofus em si foi estabelecida em 2011, mas a primeira versão do software data da década de 70, quando o seu criador procurava atender projetos hospitalares, principalmente. E como que a gente pode definir, né, o The-Rofus? A própria definição dessa ferramenta se confunde com a definição de um CDE, que é uma solução para planejamento e gestão de dados para a indústria da construção civil, promovendo um ambiente compartilhado de informações para todos os membros de uma equipe. Né? Essas pessoas podem tanto alimentar esse banco de dados, como retirar as informações para os seus projetos. Aqui estão alguns dos clientes que o The-Rofus atende ou já atendeu. É uma ferramenta muito forte lá fora, né, bem consolidada internacionalmente. E é uma ferramenta voltada principalmente para o setor da edificação. Então, atende projetos de aeroportos, projetos educacionais, hospitalares, etc. Aqui eu destaco o residencial, porque vai ser o caso que a gente vai ver hoje. Bom, o The-Rofus, ele propõe um fluxo de trabalho completamente diferente do tradicional, né? Como que normalmente a gente faz? A gente tem os nossos requisitos junto ao cliente, já partimos para o modelo, e a partir desse modelo vamos alimentando com informações, e então validamos esse conjunto junto ao nosso cliente para, caso necessário, fazer as correções. O The-Rofus, ele propõe, por que não, a partir desses requisitos, já trabalhar essas informações primeiro, validar elas junto ao meu cliente, né, deixar um processo redondo, um projeto redondo, para então partir para o meu modelo e dessa forma evitar retrabalhos. Para isso acontecer, o The-Rofus se apoia em 3 pilares. Os primeiros pilares, o primeiro pilar são as rooms, né, os espaços que compõem o meu edifício, cada room com as suas características, com seus dados. O segundo pilar são os itens, então, da mesma forma que os meus espaços, cada item com a sua especificidade, com suas características, que depois vão ser incorporados nos espaços, nas rooms. E, finalmente, o terceiro pilar são os templates. Então, se eu possuo vários espaços com características similares, eu não preciso planejar e modelar, enfim, todos os espaços. Eu posso criar templates que representem esses ambientes e depois aplicar cada template ao seu respectivo conjunto de espaços. Bom, partindo para o nosso case em si, né? Os requisitos iniciais de projeto foi um conjunto residencial composto por 4 torres, padrão Minha Casa Minha Vida. Foi solicitado que fosse desenvolvido 4 tipos de planta para atender diferentes perfis de família, resultando, então, em 8 apartamentos por andar e 6 andares por torre. Além disso, os espaços do térreo teriam que compor hall de entrada, salão de festa, jogos, academias, enfim, entre outros programas. E foi combinado que esse projeto seria entregue em 3 fases, né? Habitação, a segunda fase, infraestrutura, e a terceira fase, os equipamentos do conjunto. Então, aqui foram desenvolvidas as 4 plantas solicitadas pela incorporação, cada um com a sua área e algumas variações de espaço, o que resultou num total de 410 metros quadrados de área privativa, né, distribuída com essas tipologias. Além disso, o espaço comum teria que ser composto por 2 elevadores, um de serviço e um social, a escada de emergência, um shaft para circulação vertical, né, das instalações prediais, além da própria circulação entre as unidades. Então, o primeiro passo, né, utilizando o The-Rofus, foi organizar esses ambientes dentro da ferramenta. O The-Rofus possui 3 possibilidades de interação.
A primeira é a partir de um software que você vai baixar no seu desktop. A segunda maneira é a partir de plugins, que você vai instalar dentro do software de modelagem, seja ele o Revit ou o ArchiCAD, por exemplo. E a terceira maneira é a partir da web, né? Um link em qualquer navegador padrão. Aqui eu faço uma demonstração da interface da primeira opção. Então, você vai clicar no link, né? Ele vai solicitar algumas informações de login, então, seu nome de usuário, a senha, o projeto que você precisa se conectar. E assim que a tela abre, você já tem acesso a algumas métricas, né? Então, os usuários que estão participando do projeto, as áreas que já foram programadas, o tamanho do seu projeto. À esquerda, você tem acesso aos principais módulos, né? A gente vai ver a maioria deles hoje. E aqui eu vou exemplificar a interface do módulo das rooms, né? Que são os espaços que a gente cria. Então, aqui aparece a listagem de todos os ambientes. A princípio, pode parecer uma ferramenta não muito amigável, mas você se acostuma rápido. Bom, então a gente organizou esses espaços dentro da ferramenta de uma forma hierárquica, né? Então, aqui vocês podem ver, a gente dividiu primeiramente pelas 3 fases: habitação, infraestrutura e equipamentos. Aí dentro de habitação, né, seguindo mais ou menos uma lógica de pastas, a gente organizou as 4 torres, e dentro de cada torre, a área privativa e a área comum, né, de forma a organizar melhor o projeto dentro do The Office. Bom, fazendo uma conta rápida, né, então 8 apartamentos, 6 andares, 4 torres, mais os ambientes individuais de cada unidade, a gente chegou em 1.104 ambientes privativos. Então, eu preciso planejar e, enfim, alimentar mais de 1.000 ambientes no The Office? Não. Então, aí que entra o terceiro pilar, né, os templates. Foram identificados 14 tipologias, né, 14 tipos de ambientes com características similares, e a partir desse número a gente criou os templates necessários que depois serão atribuídos aos respectivos ambientes. Então, depois da criação desses templates, a gente partiu para a criação das fichas, né? O que são as fichas? É o local dentro desses templates, dentro dos meus ambientes, onde eu vou fazer o registro de dados, tanto quantitativos, como área, como dados qualitativos. Então, eu posso dividir por áreas ou por disciplinas. Aqui, por exemplo, a parte de hidráulica de uma cozinha. Então, eu posso colocar dados como pontos de água fria, pontos de esgoto, enfim, eu consigo customizar esses checklists, digamos assim, com as informações necessárias, com as informações que fazem sentido para o meu projeto. E, além disso, eu posso dar acesso a diferentes pessoas, a diferentes agentes da minha equipe, para alimentar esse banco de dados, né? Então, às vezes, um arquiteto não tem a expertise de determinar todos os requisitos que uma cozinha na parte hidráulica precisa atender. Então, existe essa possibilidade de distribuir acessos que vão tanto alimentar como depois extrair informações. Aqui também eu exemplifico um checklist de elétrica, né? Então, a parte de tomadas, alimentação, tipo da luminária, cor da luminária, enfim. A gente criou um checklist que fizesse sentido com edifícios habitacionais. Da mesma forma, né, existem requisitos que não são limitados a um ambiente só, né? São requisitos referentes ao conjunto como um todo. Então, por exemplo, o sistema estrutural foi definido que seria alvenaria com bloco de concreto, colocamos as dimensões, enfim, fomos criando esses checklists, né, tanto para sistema construtivo, topografia, não tem um limite em relação a isso. Depois da criação dessas fichas e alimentação dos principais requisitos que esses ambientes precisam ter, a gente partiu para os itens, né, os itens que vão compor os meus ambientes. Então, o que são os itens? É tudo que eu preciso rastrear, instalar no meu projeto, como, por exemplo, essa porta, né, que, na verdade, no final não é só uma porta, no final, o arquiteto precisa chegar num nível de detalhe no desenvolver do projeto, que ele vai precisar especificar fechadura, dobradiça, a folha da porta, o batente. Então, o The Office, ele possui um módulo
específico só para item. Então, de uma forma similar às rooms, cada item vai ter uma ficha, onde eu também consigo cadastrar diferentes tipos de informação. Então, por exemplo, preço, consigo colocar referência ou modelo, se eu tiver já. Uma coisa interessante é que o The Office permite eu criar pacotes, né? Então, eu posso especificar para um ambiente que eu vou colocar uma certa porta e o The Office puxar automaticamente os subitens que compõem essa porta, né? Como a gente viu no slide anterior, a fechadura, a porta. Então, eu crio esses itens individualmente, porque muitas vezes eu preciso rastreá-los no projeto dessa forma, mas eu posso cadastrar pacotes economizando tempo na minha especificação. Além disso, uma coisa muito importante é o cadastro de famílias. Eu consigo salvar esses arquivos direto nas fichas dos itens. Então, aí eu já começo a estabelecer a primeira conexão entre o modelo e o The Office. Quando eu cadastro uma família dentro do The Office, eu já digo para ele começar a monitorar esse item dentro do meu projeto, conforme eu vou especificando esse item para os meus ambientes. Então, da mesma forma, a gente criou os diversos itens que compõem o nosso projeto residencial, né? As louças, as cubas, enfim. E então, criamos diversas listas, né? Também divididas e organizadas por áreas, listas de elementos prediais, portas, janelas, ou elementos elétricos, ou até mesmo acabamentos, né? O The Office permite criar qualquer tipo de item relacionado a revestimentos. Então, aqui eu exemplifico, faço uma demonstração de como que é aplicado esses itens aos templates, às fichas, né? Então, reforçando, a ficha, ela é composta por 3 tipos de informação, que são as informações quantitativas, as propriedades do ambiente, as informações qualitativas, que são os requisitos que ele precisa atender, e também os meus itens. Então, esses itens também podem ser divididos por áreas, e eu puxo os itens que foram criados anteriormente direto para essas fichas dentro dela. É nesse campo onde eu também consigo mudar quantidades. Então, para a parte de elétrica, eu coloco as tomadas, o interruptor. Né? Então, para a cozinha, eu vou precisar de 3 tomadas. Já posso associar também, então, um preço, né, que nem eu comentei anteriormente, pode ser o preço do orçamento, por exemplo, uma estimativa, para depois eu comparar com preços reais. Equipamentos. É interessante, então, que aí vai mostrar aquela questão que eu comentei, que, né, eu estou especificando pacotes e automaticamente ele vai puxar todos os subitens, né? Coloquei 3 itens, mas ele já puxou todos os itens relacionados também. Da mesma forma, os acabamentos. Então, pintura, posso colocar mais de um tipo de acabamento. Então, a cozinha vai ter pintura e revestimento cerâmico. O piso da cozinha vai ser porcelanato. Né? E o teto também vai ter uma pintura, no caso, a pintura por fogo. Bom, antes de ir um pouco adiante, eu queria conversar um pouco com vocês sobre gerenciamento de famílias e por que isso é tão importante. Bom, perder um componente, ou até mesmo, né, um componente ser difícil de rastrear, pode causar muitos impactos negativos para o meu projeto. Então, o primeiro impacto que a gente pode falar é sobre a própria falta de padrão que isso vai ocasionar, né? Também podemos falar do desvio de função dos meus projetistas, então eles precisam parar o que estão fazendo e ficar remodelando um componente toda hora. Isso, consequentemente, vai ocasionar uma perda de informações, né? Eles não vão conseguir
agregar tudo que eles tinham agregado antes e, consequentemente, vai ter uma perda de eficiência no meu projeto. Então, como que o The Office consegue auxiliar nesse sentido? Como eu mostrei anteriormente, você consegue cadastrar essas famílias diretamente nos itens, né? Então, além das próprias informações que essas famílias possam ter, ele vai herdar automaticamente outras informações, né, das fichas, e o The Office vai conectar essa família diretamente ao modelo BIM através dos plugins dentro do software, né? Então, aquela segunda maneira de interagir do The Office que eu mostrei para vocês. Né? Então, se tornando uma ferramenta aí muito importante para o gerenciamento das famílias. Então, com tudo planejado, com tudo, né, identificado, a gente partiu para o modelo. Notem que não necessariamente eu precisava já ter modelado alguma coisa, né, a informação ela já existe. Então, a gente fez a composição do nosso andar, né, identificamos todos os ambientes, já puxando as rooms que a gente criou dentro do The Office. E com todos os ambientes identificados, né, e as informações definidas e as respectivas famílias homologadas, a modelagem ficou muito mais prática e muito mais rápida, né? O The Office possui um recurso onde ele vai me dizer o que foi planejado dentro da ferramenta e o que de fato existe no meu modelo, né, em relação aos itens, facilitando essa verificação da qualidade do modelo e se ele realmente está atendendo o que foi planejado. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração de como funciona essa modelagem a partir do The Office. Então, eu só vou puxando as famílias que já foram salvas lá no meu banco de dados, né? A informação está lá. Aqui, no caso, eu estou modelando uma área de serviço, né? Então, peguei o tanque, depois já vou pegar a torneira e faço o restante dos processos que eu precisar para fazer essa modelagem. Notem que, conforme eu vou puxando esses itens para o meu modelo, o The Office já vai atualizando automaticamente aqui a comparação entre o modelado e o planejado. Está aí a nossa área de serviço. Então, às vezes a gente tem uma impressão que projetos residenciais não tem tantos itens assim para serem rastreados, né? Normalmente é uma tipologia que entrega assim mais crua, né? Digamos assim. Mas olha a quantidade, observe a quantidade de itens que só uma área de serviço possui, né? Então, é muito importante você não perder e não esquecer de nada, digamos assim. Então, todos os itens são identificados e que são rastreados dentro do meu modelo. Da mesma forma, a gente seguiu essa mesma lógica para fazer a modelagem dos espaços comuns dos edifícios, né? Então, salão de jogos, salão de festas. Aqui eu vou fazer uma demonstração também dessa modelagem com alguns aspectos diferentes. Então, aqui é o salão de festas. Eu só queria fazer uma pequena pausa aqui para chamar atenção para esse campo aqui do vídeo, né? Aqui vocês conseguem observar algumas propriedades desse espaço, e essas propriedades vieram diretamente do The Office, né? Então, quando eu conecto o meu modelo a esse banco de dados, vira um fluxo bidirecional. Eu consigo tanto alimentar o The Office a partir do Revit, como eu consigo alimentar o Revit a partir do The Office, né? Quem comanda o fluxo de informações é o coordenador, enfim, quem é a pessoa que estiver no comando, digamos assim. Né? Então, aqui são as informações que vieram do The Office, que já vão servir de guia para o meu projetista dar continuidade com o projeto. Então, aqui eu vou fazer a modelagem do salão de festas, né? Aqui são os itens que esse ambiente precisa ter, como, por exemplo, essa mesa, né? Aqui, precisa ter 7 unidades da mesa. Eu tenho diferentes formas de puxar essa família para dentro do meu modelo. Eu posso fazer tanto, digamos assim, manualmente, como eu fiz nos outros slides,
Como eu também posso pedir para o The Office colocar essas famílias automaticamente para mim no modelo, né? É importante falar que ele não vai fazer isso para todas as famílias, a família não pode ter um hospedeiro, né? Então, portas, janelas que precisam de uma parede, o The Office não vai conseguir fazer. Mas esses elementos, digamos assim, soltos, ele consegue atualizar. Então, eu pedi para ele fazer essa comparação, puxar a família, e aí ele vai adicionar automaticamente essas famílias. Né? Então, observem que aqui já apareceu uma mesa. Se eu rodar de novo a comparação, ele já vai me falar que existem 7 mesas no modelo. Ele só colocou um bloco em cima do outro, né? Só vou precisar organizar isso depois. É interessante que, dependendo da complexidade do meu projeto, às vezes eu preciso monitorar um ambiente específico, e se eu tiver muitos ambientes, pode ser um pouco difícil, né? Então, uma coisa interessante que o The Office permite, ele me aponta exatamente que ambiente é esse no modelo. Né? Então, eu vou pedir para ele me apontar a academia. Então, ele destacou em azul. Da mesma forma, se eu precisar monitorar algum equipamento, algum item, eu também posso pedir para o The Office me mostrar isso direto no modelo. Então, eu pedi para ele me mostrar esse puxador de peso, ele foi lá e destacou aonde que ele se encontra no meu projeto. Bom, a gente falou um pouco de requisitos da incorporação, requisitos técnicos gerais. O The Office, ele também consegue auxiliar na questão de gerenciamento de requisitos normativos. É importante falar que ele não vai fazer uma checagem desse modelo, né? Ele não vai te falar se o projeto está atendendo à norma ou não. Mas o que pode ser feito nesse sentido é criar itens relacionados a esses requisitos, a esses critérios, dentro dos meus checklists, de forma a seguir como um guia, né? Então, aqui eu exemplifico a norma NBR 9050, de acessibilidade. Então, eu vou criar esse item, né, relacionado à circulação de corredores, dentro do The Office, né? Então, como eu comentei anteriormente, essas fichas que eu crio para cada ambiente são completamente customizáveis. Eu consigo criar as informações que eu preciso. Né? Existem várias maneiras de fazer isso, eles possibilitam diversos campos, então posso colocar campos numéricos, campos de texto, formatação condicional, e aí eu faço a demonstração dessa construção desse checklist. Né? Então, eu crio os diferentes tipos de circulação. A norma, ela fala que, né, existem dimensões mínimas a serem seguidas dependendo do tipo da circulação e da extensão desse corredor. Então, eu vou criando esses itens de forma a guiar e a depois me ajudar a verificar o projeto nesse sentido. Então, eu vou pegando as informações da norma e vou colocando no The Office. Né, eu posso criar, na verdade, praticamente qualquer coisa, né? O The Office me permite isso. Né? É uma ferramenta internacional, mas que eu consigo puxar num nível para o meu projeto, né? Uma customização que vira uma ferramenta muito interessante. Eu consigo adaptar ela para a minha necessidade. Criei o checklist e aí eu já consigo visualizar isso dentro da ficha. Tá aí, pronto para ser preenchido, enfim.
Bom, também dando um outro exemplo nesse sentido, a NBR 15.575, né, a norma de desempenho, que é um documento muito importante para o desenvolvimento de projetos residenciais. Aqui a gente pegou um critério relacionado à iluminação artificial, então o que a norma fala? Ela fala que existe um desempenho mínimo, né, em lux para cada ambiente, cada dependência da minha unidade habitacional. Então, o que a gente fez? A gente também criou esse item dentro do nosso checklist, né? Então, a gente colocou aqui os valores de referência e, conforme o ambiente que o meu projetista estiver modelando, né? Por exemplo, a sala, então ele já sabe que a sala tem que seguir 100 lux e esse valor já surge aqui automaticamente. Então, quando eu faço essa configuração e essa conexão com o meu modelo, né, a partir desses parâmetros que são compartilhados entre as duas ferramentas, essa solução, essa informação, esse dado que eu coloquei lá no The Office pode aparecer automaticamente aqui no Revit, né? Então, auxiliando e orientando os meus projetistas que vão precisar conferir essa característica ao modelo. Bom, da mesma forma, a segunda fase, né, de infraestrutura seguiu a mesma lógica, foram criados itens, informações que precisavam ser atendidas dentro do meu modelo, então a questão da vaga de estacionamento, as dimensões, diretrizes para a circulação de pedestres, ou até mesmo diretrizes para a drenagem do meu conjunto, se vai ter piscininha ou se não vai ter, como que vai ser a conexão com a rede pública. Todos esses requisitos foram sendo alimentados nas minhas fichas. E também, da mesma forma, a terceira fase, com o planejamento dos equipamentos do conjunto, também seguiu essa lógica. Aqui eu vou fazer uma demonstração do fluxo completo, né, do The Office até o modelo. Então, eu vou exemplificar aqui o planejamento, por exemplo, de um playground, né? Então, dentro da minha ficha, eu já fiz todo o registro dos requisitos que esse ambiente precisa ter. Agora eu vou puxar a lista de itens que foram criadas e são específicas desse ambiente. Né? Vou atendendo todo o programa que o Playground precisa cumprir. Coloco as quantidades, então vai precisar de 10 luminárias externas nesse ambiente. E vou determinando as quantidades. Bom, fiz toda a definição das informações, parti para o modelo. Então, eu identifico o ambiente, né, onde que vai ser esse playground, e aí começo a modelar conforme os requisitos necessários. Então, as famílias todas já foram homologadas, né, nos meus itens, e agora eu só preciso puxar dentro do meu projeto. Faço assim. Né? Em nenhum momento eu precisei ficar acessando pastas dentro do meu computador para achar essas famílias, aonde que está, qual é outro projeto que tinha. Né? E esse banco de dados que eu vou construindo para um projeto, ele pode ser reaproveitado depois para os próximos, né? Se eu sou acostumada a fazer uma certa tipologia de projeto, eu posso puxar esses dados diretamente para novos ciclos, né?
E tá aí o nosso playground. Bom, o The Office, ele é completamente compatível com fluxos OpenBeam, né? Eu consigo fazer uploads e visualizar arquivos IFC na nuvem. E a partir desse upload, eu consigo também explorar os espaços e todos os itens que estão dentro desses espaços. Então, se eu preciso comunicar os resultados do meu projeto, o andamento de como que está, né, o desenvolvimento desse projeto para outras partes interessadas, eles podem acessar essas informações também diretamente do The Office. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração de como acontece esse upload do arquivo IFC. Então, eu puxo o arquivo para dentro da ferramenta, e a partir do momento que o upload fica completo, eu já consigo visualizar isso. Né? A visualização do IFC dentro do The Office, claro, ela está mais focada na questão dos espaços, então é a partir dessa configuração que eu vou conseguir explorar o meu arquivo. Então, aqui dividido pelos níveis, né, do meu projeto. Então, se eu quiser visualizar um ambiente específico, ele vai me levar direto para esse ambiente. Consigo, então, explorar os itens que estão dentro do ambiente, consigo verificar algumas características dessa entidade, né, alguns atributos. E aí, conforme eu for interagindo, né, com os espaços, o The Office vai me mostrando isso visualmente, aonde que ele está dentro do projeto. Bom, evoluindo um pouco mais na questão das fases, né, do ciclo de vida, o The Office dá suporte também para gerenciamento de informações na fase da construção. Então, por exemplo, o The Office possui um módulo de empresas, onde eu consigo cadastrar e gerenciar possíveis parceiros e fornecedores do meu projeto, né? Eu consigo colocar diversos tipos de informação das empresas. Da mesma forma, ele vai possuir um módulo compras, onde eu vou já fazer, digamos assim, esses orçamentos para eu fazer a aquisição dos produtos para a minha obra, né? Então, eu consigo cadastrar esses itens já conectados com as empresas que eu criei anteriormente. E também, né, como está tudo conectado, eu também já consigo puxar os itens que eu criei no módulo dos itens, né? Como já está tudo, né, essa conexão já está muito forte, eu também já consigo puxar, por exemplo, aonde que está esse determinado item no ambiente. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento, esse controle de uma forma muito mais eficiente. Depois que eu fiz a remessa, né, do pedido e foi cadastrado um acordo com os meus fornecedores, isso pode ir automaticamente também para o meu módulo de entregas, onde eu consigo ver o que foi combinado, né, o quando que ele vai ser entregue, como que esse acordo foi feito, né, aonde que esse item vai ser instalado, ou enfim, e qual que é o status desse acordo, se ele já foi entregue na minha obra, se não foi, se eu posso até pagar o fornecedor, ou se eu não posso. Então, o módulo entregas possui diferentes recursos nesse sentido. Aqui eu faço uma demonstração do workflow completo desses 3 módulos. Então, primeiro, a gente faz o cadastro do fornecedor ou da empresa. Eu estou exemplificando aqui, por exemplo, uma compra de uma câmera de segurança para minhas áreas externas do meu conjunto habitacional. Então, tem essa possível empresa, vou cadastrar todos os dados dela, né?
Posso cadastrar também o contato, né, o vendedor que é o responsável pelo relacionamento. De forma que esse rastreio, né, fique muito mais fácil depois. Já, então, partindo para o módulo das propostas, né, eu vou cadastrar a proposta dessa empresa dentro desse item. Então, puxo exatamente qual que é o componente, o objeto que essa empresa vai me fornecer, consigo cadastrar a oferta que ela me mandou, cadastro o preço, né, desse orçamento e consigo até comparar com o orçamento inicial, com a estimativa inicial de custos que o meu projeto tinha. Consigo colocar diversos tipos de informação em relação a esse fornecedor, posso colocar avaliações desse fornecedor, documentos, posso anexar PDFs, Words, enfim. Depois, né, para a parte de auditoria, por exemplo, isso fica tudo registrado e fica muito mais fácil. Como a gente vai ver adiante, o The Office possui muitas possibilidades para exportação desses dados. Né, então, cadastrei o pedido, né, fechei a câmera com essa empresa, e a partir do momento que eu fechei esse pedido, isso vai automaticamente para o módulo de entregas. Então, a partir daí, eu consigo colocar quando que foi combinado que vai ser entregue, se houve algum imprevisto, se eu posso pagar esse fornecedor, se eu preciso devolver esse produto, enfim. Consigo colocar diversos status. Então, como eu, né, já adiantei, a parte de exportação e comunicação desses dados, existem muitas possibilidades em relação a isso por parte do The Office. Ele me permite tanto exportar em Excel como em PDF. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração de exportação de um relatório. Ele já disponibiliza alguns templates prontos, né, para exportar isso, mas eu posso criar os meus próprios. Então, eu consigo colocar qualquer tipo de informação que foi criada dentro desse banco de dados nesses relatórios. Então, aqui à direita são as informações que vão ser exportadas, eu posso excluir. Ou se eu quiser que seja adicionada alguma informação, eu também consigo acessar facilmente do lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer uma exportação de um relatório dos itens que foram planejados para o meu projeto. Então, o nome, o preço, por exemplo, a quantidade, os ambientes que eles se encontram. Então, ele gera isso automaticamente de forma muito rápida no Excel. E aí, a partir daí, eu posso dar o tratamento que for necessário. Né? Observem o tamanho desse relatório, né? Quanto tempo isso teria levado se fosse feito na mão, né? Bom, então aqui também é uma possibilidade para exportação de relatórios em PDF. Um dos produtos, né, de projetos residenciais é um manual de operação e manutenção para os usuários. Então, com o The Office eu consigo fazer esse trabalho praticamente 80% dele. Então, eu consigo extrair informações dos itens, dos fabricantes, os modelos utilizados, enfim, qualquer tipo de informação que eu criei para comunicar e atender esse manual. Posso anexar fotos do ambiente, né? Por exemplo, as fotos de como a unidade foi entregue para o usuário, e também eu posso anexar imagens do próprio projeto, né? Então, por exemplo, a planta, as prumadas hidráulicas, etc. Outra possibilidade interessante é a utilização de QR Codes, né? Então, esses relatórios podem vir com esse recurso. Então, de repente, o usuário pode acessar essas informações direto na web,
ou até mesmo eu posso usar esse recurso na obra, por exemplo, né? Em vez de ficar imprimindo diversas fichas e diversos papéis para orientar o meu construtor ou os seus subempreiteiros, eu posso pegar esse QR Code e aí a pessoa só vai precisar, né, de um celular e uma conexão com a internet para acessar essas informações direto da obra. Uma coisa interessante para a parte de comunicação e visualização de dados é essa integração que o Power BI tem com o The Office, né? Eu consigo trazer essas informações a partir da API, e aí, às vezes, né, essa comunicação dessas informações pode não ser naquela interface, não pode ser da forma mais amigável possível, então eu posso criar esses dashboards dentro do Power BI de forma a auxiliar a comunicação desses dados. E isso pode ser utilizado tanto para o projeto, enfim, para o desenvolvimento até a entrega das chaves, como também para a equipe de manutenção e operação depois dos edifícios, né? E aí fica muito mais fácil rastrear os diversos itens, ver onde que eles estão, qual que é o ambiente, enfim, posso colocar qualquer tipo de informação dentro desses dashboards. Então, as principais vantagens que a gente viu, né, do The Office, a gente pode resumir, assim, a garantia que os projetos sigam os requisitos estabelecidos, que o projeto atinja as expectativas do cliente, né, o que foi planejado para esse projeto, consequentemente, aumentando a qualidade do mesmo, né, então, temos um ganho de eficiência aí no processo como um todo, e o mais importante, né, a criação da informação necessária, né, compartilhada para todo mundo da equipe, centralizada, né, então, a definição de um CDE, né, de um ambiente comum de dados, a gente viu qual que são as possibilidades que a utilização de uma ferramenta desse tipo pode trazer para o nosso projeto. Né, obrigada, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu sei que o assunto é denso, né, existem muitas informações e com certeza tem muito mais a se falar. Então, aqui eu coloco à disposição de vocês, aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem depois entrar em contato comigo para pedir novas demonstrações, para pedir novas explicações, por favor, você poderia me mostrar mais o módulo de entregas, ou você poderia me mostrar mais possibilidades com o modelo Revit, enfim, fico à disposição de vocês. Bom, vamos voltar aqui. Vou ver aqui agora as perguntas. Olá, Paula. Nas instalações costumamos utilizar spaces ao invés de rooms, pois temos informações que os rooms não fornecem. Daria para utilizá-los substituindo os rooms? Oi, Davis. Então, na verdade, o The Office, ele vai se comunicar mais com a questão das rooms mesmo, né? Essa questão dos spaces, eu poderia verificar para você, tá? Mas, a princípio, seria a questão das rooms mesmo. Se você puder depois deixar o seu e-mail... Se você puder depois me mandar o seu e-mail, Davis, eu posso esclarecer melhor esse assunto com você depois. Beleza, obrigada. Pode deixar que eu vou entrar em contato com você. Bom, se vocês tiverem outras perguntas, fico à disposição aqui, tá bom? Mas esse era o conteúdo do nosso webinar.